Boa noite, companheiros. São 20h10. Declaro aberta a reunião ordinária virtual do Rotary Clube de Copacabana no período rotário 2021-2022. Solicito uma saudação à bandeira nacional. Sejam todos bem-vindos. Convido o primeiro diretor de protocolo, José William de Oliveira, para o protocolo da reunião. William. Abre o seu microfone, William, por favor. Companheiros, companheiras, boa noite. Boa noite. Na tribuna virtual, William de Oliveira, classificação tabelião, 22º ofício de notas, para fazer o protocolo desta noite. Hoje estamos realizando a 6ª reunião rotária virtual do ano rotário 2021-2022, tendo como presidente internacional o companheiro Shekhar Mehta, do Rotary Clube de Calcutá, Manhattan, distrito 3291, na Índia. Como governador do nosso distrito, 4571, o companheiro do Rotary Clube de Copacabana, Cláudio Maurício Zinger. Já estou aqui já há muito tempo já. E como presidente do nosso clube, Francisco Wilson Alves Feitosa, tendo como lema do atual período, servir para transformar vidas. Hoje nós teremos uma magnífica palestra e devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado. William, meu irmão, pode apresentar. Então, tá bom. Então, tá. Então, a nossa mesa presidencial está assim composta. O presidente 2021-22, Francisco Wilson Feitosa. O palestrante da noite, associado do Rotary Clube de Brasília, Lago Norte, distrito 4530, governador 2006-2007, o companheiro Luiz Gustavo Custer Prado, e a associada do Rotary Clube de Copacabana, presidente 2021 desta unidade rotária, a companheira Cleonice Barros de Macedo da TUM. Agora devolvo a palavra. Desculpe aí a falha, hein? Obrigado, companheiro. O espaço está aberto para alguns companheiros que queiram fazer alguma comunicação. Alguém falou do estado de saúde do povo? O Isaac vai falar? Ainda não. O Isaac, você vai falar? Eu sei, o presidente vai falar. Eu já comuniquei ao presidente. Tá. E o presidente vai falar daqui a pouco. Então, o Francisco Wilson, por favor. Eu convido agora o companheiro Eduardo Maí para falar sobre o Dia dos Pais. Companheiro Maí? Meus companheiros, ontem foi o 2º domingo de agosto e nós comemoramos o Dia dos Pais. E esse dia tem origem semelhante ao Dia das Mães. Evidentemente, em ambas as datas, a ideia inicial foi sempre praticamente a mesma, criar datas para fortalecer os laços familiares e o respeito por aqueles que nos deram a vida. Dizem que a sua origem remota é da Babilônia, há mais de 4.000 anos, quando um jovem chamado Eumesu moldou e esculpiu em argila um presente com dedicatório, desejando saúde e longa vida para seu pai. Modernamente, a história conta que, em 1909, em Washington, Estados Unidos, uma jovem chamada Sonora Louise Smardot, filha de um veterano da Guerra Civil, John Graves Dutt,
ao ouvir um sermão dedicado às mães, teve a ideia de celebrar o Dia dos Pais. E ela queria homenagear seu próprio pai, que viu sua esposa falecer em 1898, ao dar à luz o seu 6º filho, e que teve de criar o recém-nascido e os outros 5 filhos sozinho. Já adulta, Sonora sentia-se orgulhosa de seu pai ao vê-lo superar todas as dificuldades sem a ajuda de ninguém. Então, em 1910, a Sonora enviou uma petição à Associação Ministerial de Spokane, que é uma cidade localizada em Londres, em Washington, e assim o primeiro Dia dos Pais norte-americanos foi comemorado em 19 de junho daquele ano, que é 1910, e é o aniversário do pai de Sonora. A rosa foi escolhida como símbolo do evento, sendo que as vermelhas dedicadas aos pais vivos e as brancas aos mortos, falecidos. Em 66, o presidente Lyndon Johnson assinou uma proclamação presidencial reconhecendo o Dia dos Pais para a comemoração nacional. E aí, então, foi uma questão de pertinência. Dia das Mães, segundo domingo de maio. Dia dos Pais, segundo domingo de agosto. No Brasil, essa data partiu do publicitário Silvio Bering, que era rotariano, e foi festejada pela primeira vez no dia 14 de agosto de 1953, que é o dia de São Joaquim, que é o patriarca da família. A mais conhecida homenagem aos pais é um texto do general Douglas MacArthur, herói da Segunda Guerra Mundial, e que foi apresentado, chama-se A Prece de um Pai para o Seu Filho, que é a mais sólida e pura herança dada. Tem o seguinte texto. No Brasil, Senhor, fazei, Senhor, do meu filho um homem tão forte que saiba quanto é fraco e bastante fraco para se enfrentar a si mesmo quando tiver medo. Um homem altivo e inflexível quando for derrotado numa luta honesta e humilde e manso quando for vitorioso. Pai bem do meu filho um homem cujos desejos não tomem o lugar dos atos, um filho que te conheça e saiba que se conhecer a si mesmo é a pedra fundamental de toda a sabedoria. Conduza-o, rogo-te, não por caminhos fáceis e cômodos, mas sobre a pressão e o incentivo das dificuldades das lutas. Ensina-os a manter-se durante as tempestades. Ensina-o a ter compaixão pelos que falham. Fazei do meu filho um homem de coração limpo e ideias elevadas. Um filho que queira dominar a si mesmo antes de querer dominar os outros homens e que anteveja o futuro sem jamais esquecer o passado. E depois que ele for senhor de tudo isto, dá-lhe, rogo-te, bastante senso de humor, para que ele possa sempre ser sério, sem, contudo, encarar a si mesmo com excessiva severidade. Dá-lhe a humildade, a simplicidade da verdadeira grandeza, o espírito compreensivo da verdadeira sabedoria e a bondade da verdadeira força. Assim, eu, seu pai, ousarei murmurar. Eu não vivi em vão. Companheiros, assim é que devemos valorizar o tempo de agora com os pais, especialmente os idosos. Paciência com eles quando se recusar a tomar remédios, quando falam interminavelmente sobre doenças, quando se queixam de tudo. Abraços apenas, enxugue as lágrimas dele, ouça as histórias, mesmo que repetidas, dê-lhe atenção, afeto e acredite. Dentro daquele coração brotarão todas as flores da esperança e da alegria. Eu quero concluir com uma parte um pouco humorística. O que é que o filho pensa do pai? Aos 7 anos, papai é grande, sabe tudo. Aos 14 anos,
parece que o papai se engana em certas coisas que diz. 21 anos. Papai está um pouco atrasado em suas teorias, não são dessa época. 25 anos. Coroa não sabe nada, está caducando, definitivamente. 35 anos. Com a minha experiência, papai já seria milionário. 45 anos. Não sei se consulto o velho, talvez ele pudesse me aconselhar. 55 anos. Que pena que papai tenha morrido. E a verdade é que ele tinha ideias notáveis. 60 anos. Pobre papai. Era um sábio. Como lastimo tê-lo compreendido tão tarde. É por isso que nós comemoramos o Dia dos Pais e o fizemos ontem dentro do nosso lar, com os nossos pais, se eles são vivos, ou na lembrança deles, idosos e falecidos. Meus amigos, que os pais sejam abençoados e felizes. É isso que nós desejamos. Obrigado. Muito obrigada, Maíra. Excelente homenagem. Presidente, abre o seu microfone. Obrigado, Luiz. Aproveitando o espaço, companheiros, hoje eu almocei com o meu irmão e companheiro Wilmer de Oliveira, o nosso protocolo, e ele me informou que o nosso irmão e também companheiro Paul está num estado estável, isso por volta das 13 horas. Eu acredito que o nosso companheiro Wilmer tenha novas notícias e rogamos que sejam melhoras do nosso povo. Obrigado, Maí. A última informação que eu tenho agora, há pouco tempo, o Augusto, que é meu irmão, é irmão do Paulo Alion, nós somos da mesma loja, o estado do Paul é muito grave. Olá, meu irmão. E a equipe está trabalhando, ele tem 92 anos, né? Coitado, ele está tendo uns problemas, que ele também estava se recuperando daquele atropelamento. E, infelizmente, no momento errado. Mas tudo bem. O Augusto, eu quero falar para vocês aí que o Augusto não é o médico dele. O Augusto está acompanhando, o médico dele se chama Carlos Roberto Benchimol. Mas o Augusto sabe das coisas porque o Augusto é cirurgião lá no São Lucas. Então está sendo. Além do Augusto, tem a filha do Augusto, que também é médica, e está, de vez em quando, olhando a situação dele. Então, eles repassam sempre, de vez em quando, para mim. Se Deus quiser, vai se recuperar. Se Deus quiser, ele é forte. Eu convido Presidente, o companheiro... é para você continuar, exato. Eu convido o companheiro Isaac Adid para o companheirismo da reunião. Isaac? Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Isaac Adid, sócio representativo do Rotary Club Copacabana na antiga categoria de roupas femininas representação. Vocês já falaram sobre o companheiro Paul e agora eu vou dar boas notícias. Ótimo. Vou começar dando, em meu nome e em nome do clube, os parabéns ao companheiro Stefan, que a neta Carolina passou em primeiro lugar na UERJ para engenheira de produção. Stefan, família, Sérgio, parabéns pela Carolina Fischberg,
Blanc e todas as felicitações à família. Os aniversariantes do mês, vou falar agora dos aniversariantes do mês, já que está cheia a tribuna, a plateia hoje aí, vou falar todos os aniversariantes do mês de agosto. Dia 8, muito festejada ontem, Zélia Maria de Carvalho. Amanhã, o nosso futuro centenário de Cleófas Paz Santiago, 98 anos. Está presente aí na tela. Dia 11, Dozila Irigon Tavares. Dia 12, José Otávio Knack Campos. Dia 20, Silvia Maria, esposa do Antenor, Barros Leal. Dia 23, Nina Clara Benchimol. Dia 25, Tereza Cristina, esposa do Luiz Strauss. Dia 26, Miriam, esposa do Ricardo Correia. E dia 26, Alba Regina, esposa do nosso grande presidente botafoguense, Francisco Wilson. A todos os parabéns do companheirismo. E eu volto a palavra ao presidente. Obrigado, Isaac. Obrigado. São 9 aniversariantes no mês. Você gostou que eu falei grande presidente? Você é meu amigo, né? Você é meu amigo. Vai sempre falar que eu sou um grande presidente. Eu sou um grande botafoguense, hein? E você é presidente do Botafogo, hein? Quando voltar para a primeira divisão, né? Eu vou, quando voltar para a primeira divisão, lógico. E... Chegamos ao ponto alto de nossa reunião. Eu convido a companheira Cleonice Datum para fazer a apresentação do nosso companheiro Luiz Gustavo Custer Prado. Cleonice. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de ver nossa reunião tão cheia e agradeço ao companheiro Luiz Gustavo Custer ter aceitado o meu convite para fazer a palestra hoje no nosso clube. E todos que estão aqui prestigiando o palestrante. Eu vou ler o currículo do companheiro Luiz Gustavo Custer Prado. Ele é associado do Rotary Club de Brasília, Lago Norte. É casado com Patrícia Prado, pai do Felipe Prado, que tem 18 anos, e Lucas Prado, com 13 anos. É advogado e engenheiro civil. Foi governador 2006-2007 do Distrito 4.530. Representante do Distrito 4.530 no Conselho de Legislação 2021-2024. Chairman do Programa de Intercâmbio de Jovens do Distrito 4.530, 2021-2024. Training Leader dos governadores no período 2020-2021. Ele foi chairman do 42º Instituto Rotary, realizado em Brasília, do período 2019-2020. É presidente da ABIGE, Associação Brasileira do Intercâmbio de Jovens, foi presidente, 2007. Foi chairman 2002-2005 do Programa de Intercâmbio de Jovens do Distrito 4.530. E, em 1984, foi intercambista do Rotary nos Estados Unidos. Luiz Gustavo, a palavra agora é sua. Você pode abrir o seu microfone e dar início à sua palestra. Obrigado, Cleonice. Boa noite, presidente Francisco Wilson. Custer, desculpa, eu esqueci só um minutinho, eu esqueci de avisar que, após a palestra, nós abrimos a palavra aos companheiros. Vocês, por gentileza, levantem a mão,
que aí o presidente vai chamar para dar a palavra, nós vamos dar a palavra, fazer a moderação de quem deseja fazer alguma pergunta. Era só essa. Desculpe, Costa. Obrigado, Cleonice. Sem Nada. problemas. Uhum. Estimado governador Cláudio Zinger, meu grande amigo, estivemos juntos no treinamento para governador, agora, né? Pouquinho tempo atrás, né, Cláudio? Já chegou o dia, né? Estimados governadores aqui presentes, caros companheiros, esse valoroso Rotary Club de Copacabana, quisera eu estar aí presencialmente em Copacabana. Quando eu fui coordenador do Rotary, a gente costumava receber alguns convites para participar de alguns eventos, alguns seminários, e sempre que eu recebia um convite para estar no Rio de Janeiro, era uma alegria muito grande, e todas as vezes, praticamente todas, eu tive com a Cleonice, com o Samuel, era um grande amigo também, nosso grande amigo Pedro Durão, que quando eu não estou aí no Rio, ele está aqui em Brasília, no Ministério da Saúde. Esse é um trabalhador que vocês não têm noção do que ele faz pelo Rotary, pela Fundação Rotária. Vocês devem se orgulhar muito desse grande companheiro. Meu grande amigo Valdir, nós somos governadores juntos. Vocês não têm noção do sucesso que ele fez como passista lá na Assembleia de San Diego, representando o Brasil junto à caravana brasileira, com os demais distritos. Impressionante, o samba no pé que o Valdir tinha já em 2006, 15 anos atrás. Foi ali que nós nos conhecemos. Estimados todos, companheiros, primeiro, falar de intercâmbio de jovens para mim é falar um pouco da minha vida em Rotary, né? Falando desde antes de eu ser rotariano, quando a Cleonice falou muito bem aí que eu fui estudante de intercâmbio, eu quero até lembrar como que surgiu essa oportunidade para contextualizar um pouco a nossa participação no programa de intercâmbio de jovens. Os meus dois melhores amigos, eu estudava no Colégio Marista de Brasília, meus dois melhores amigos fizeram intercâmbio de jovens pelo Rotary quando eles estavam no meio do segundo ano do ensino médio. E eles voltaram já no meio do terceiro ano, e os dois tinham ido para os Estados Unidos, e eles só conversavam em inglês e só falavam no tal do intercâmbio de jovens. Eu falei assim, poxa, são meus melhores amigos, eu não posso ficar para trás, eu tenho que participar também, até para a gente continuar essa amizade, porque senão eu não vou conseguir acompanhá-los. E, coincidentemente, eu me inscrevi e surgiu uma vaga naquela época, era um pouco mais informal do que hoje, e o então chairman do programa de intercâmbio de jovens, Alexandre Lúcio Fonseca, ele conseguiu uma vaga, eu fiz a inscrição, na realidade, já lá para outubro, novembro de 1983, e no início de janeiro ele já me convocou para interromper minhas férias, que eu estava no sul da Bahia, em Nova Viçosa, para voltar para Brasília, para me preparar para o dia 27 de janeiro de 1984, eu deveria estar em um avião viajando para os Estados Unidos. E naquela época, a gente viajava em blocos, nós éramos 100 brasileiros indo para os Estados Unidos. Então, era uma grande festa, era um grande evento, e quando fui ver, eu já estava lá a 30 graus abaixo de zero, chegando lá no estado de Illinois, no aeroporto de Chicago, para viver essa aventura, do qual muito me orgulho e que muito me ajudou na minha vida profissional e na minha vida rotária, na minha vida como um todo. Me fez desbravar o mundo através das convenções do Rotary, sem o medo, sem o receio linguístico, né, que muitas pessoas têm. E graças a essa oportunidade que eu tive, eu estou usufruindo até hoje. Eu digo que é um dos programas do Rotary que dá um resultado a longo prazo, um dos maiores resultados a longo prazo, né? Que realmente é uma lição de vida, você aproveita pela vida inteira. E também o programa de intercâmbio de jovens, eu vejo que nós temos alguns colegas aqui do
do programa, alguns shares, estou vendo a Ladiana, estou vendo o Gustavo Franco, que também foi chair, estou vendo a Roberta Mello, estou vendo o Paulo também, grande amigo, Paulo Macedo, que bom te ver, Paulo. Então, são pessoas que acabam se apaixonando pelo programa quando começam a participar. E o programa de intercâmbio de jovens, se vocês fizerem uma pesquisa dentro do Rio de Janeiro, por exemplo, vocês vão ficar impressionados como a grande maioria dos rotarianos já teve alguma participação no programa de intercâmbio de jovens, ou como pai de estudantes que foi para o intercâmbio, como avô, como tio, ou que participou dentro do seu clube, ou como família anfitriã, ou, às vezes, até tudo isso. Nós temos até um exemplo, que é do meu distrito, que é o Gustavo Franco, que está aqui presente, que antes dele ser rotariano, ele era meu amigo da diretoria do sindicato, do Sinduscom, e eu sabia que ele tinha feito intercâmbio, então eu sempre convidava o Gustavo para fazer uma apresentação, falar sobre o intercâmbio dele para os estudantes de intercâmbio que estavam prestes a fazer o intercâmbio de jovens no nosso distrito. E ele sempre participava dessas reuniões, contando com seu depoimento, e ele falava assim, sempre com a boca tão cheia, com tanto orgulho do intercâmbio. Isso, inclusive, ajudava a empolgar aqueles, então, candidatos, muitos dos quais nem sabiam se, de fato, queriam fazer intercâmbio. E o entusiasmo que ele passava para os estudantes acabava dando força, tanto para os estudantes quanto para as famílias dos estudantes. E o Gustavo, ele sempre falava comigo, poxa, Luiz Gustavo, eu era o chair na época do programa de intercâmbio, ele falava, Luiz Gustavo, eu quero participar da comissão de intercâmbio de jovens do Rotary. Eu falava assim, Gustavo, você tem que entrar no Rotary. Aí ele, poxa, mas deixa eu participar sem entrar no Rotary. Eu falei, não dá, você tem que ser rotariano. Acabou que depois de uns 2 ou 3 anos, quando eu fui governador, no dia 1º de julho de 2006, o Gustavo Franco tomou posse como rotariano e, depois disso, desde 2000, ele entrou no Rotary para participar da Comissão de Intercâmbio de Jovens. Isso já fazem 15 anos e ele até hoje é da comissão, já foi chair, já trouxe inúmeros rotarianos para participar, trouxe a sua esposa para participar do Rotary. Então, por isso que eu digo que o programa de intercâmbio de jovens é uma das maiores fontes que nós temos de crescimento de quadro associativo. Se bem trabalhado, a gente consegue chegar, a gente consegue aproveitar muito, trazer muita gente que fica conhecendo do programa. O programa de intercâmbio de jovens, quando a gente vai falar sobre intercâmbio, nós temos vários diferentes focos que a gente pode abordar. A gente pode abordar, por exemplo, uma apresentação para os jovens que vão fazer o intercâmbio de jovens. A gente pode fazer uma abordagem já para os oficiais de intercâmbio, aqueles que vão transmitir e treinar os jovens para participarem do programa. Nós podemos fazer para as famílias que vão receber os estudantes de intercâmbio. Nós podemos falar para os pais dos candidatos ao intercâmbio de jovens. Então, cada abordagem é em função do público que está presente. E eu sei que vocês, aqui do Rotary Club de Copacabana e tantos outros convidados que estão participando, hoje 65 pessoas, que já conhecem o programa de intercâmbio de jovens, mas eu gostaria de dar um pouquinho do enfoque das comissões de intercâmbio de jovens, do trabalho da Associação Brasileira de Intercâmbio de Jovens, do trabalho que a comissão tem para conseguir gerir o programa. Todo o distrito que participa do programa, que no nosso país, no Brasil, se não me engano, só tem um distrito que não participa, mas não participa agora, que é lá do Rio Grande do Sul, mas todos já participaram de alguma forma e estão sempre se aprimorando.
O grande desafio do programa, dos dirigentes do programa de intercâmbio de jovens, são você conseguir, né, primeiro, conseguir uma boa seleção com bons candidatos, porque a gente depende muito do que os clubes apresentam em relação aos candidatos. E acaba tendo um processo seletivo e também vem o segundo desafio, que é conseguir as vagas. Se antes a gente já tinha uma disputa, na realidade a gente disputava entre os 31 distritos brasileiros aquelas vagas, né, dos países que são mais procurados, né, normalmente países de língua inglesa. Então, os dirigentes acabam tendo que fazer um trabalho muito forte, e tem que ser muito organizados para que ele se perpetue, né, a parceria junto aos demais distritos. Então, é muito importante que o intercâmbio seja muito bem gerido dentro dos clubes, até porque é tão difícil conseguir uma vaga que, às vezes, por uma má gestão de algum clube, de algum distrito do programa de intercâmbio de jovens, a gente acaba perdendo essa vaga e acaba passando para outro distrito. E um outro desafio que a gente sempre teve no intercâmbio no Brasil é que, por incrível que pareça, os jovens do exterior, da Europa, dos Estados Unidos, eles preferem ir para um país de fala hispânica do que o Brasil, que tem a fala, né, que fala português. Para eles é mais... eles aproveitam melhor o idioma espanhol. Na verdade, quase todos estudam espanhol no ensino médio, e eles acabam preferindo ir para a Colômbia, para a Argentina, para o Paraguai, para o Chile, para o Uruguai, do que para o Brasil. Então, nós temos que nos exercitar e fazer um excelente marketing para que a gente consiga boas vagas para a gente participar bem do programa de intercâmbio de jovens. E agora, nesse intervalo que nós estamos tendo, com essa suspensão do programa, nós ainda não está muito claro como que vai ser a retomada do programa de intercâmbio de jovens. Os rumores que nós temos, isso é importante que todos saibam, é que o programa foi suspenso até dia 30 de junho de 2022, o que se pressupõe que, a partir do dia 1º de julho, o programa já estará apto a voltar se a gente não tiver nenhum retrocesso na pandemia. Então, em condições normais, se continuar com as vacinações no mundo inteiro, a tendência é que o programa volte em julho de 2022. Só que a diferença que tem, inclusive, o Rotary Internacional já sinalizou que nós já podemos começar a trabalhar as vagas, fazer os agreements, os acordos entre os distritos, para a gente começar a retomar o intercâmbio de jovens. E, para isso é importante que todos saibam que nós devemos começar a trabalhar, ou seja, o programa para as comissões de intercâmbio não está suspenso. O programa está suspenso, mas as comissões estão trabalhando como nunca. A ABIGE, a Associação Brasileira, tem feito reuniões mensais e todos estão se capacitando. As comissões distritais estão se capacitando. Então, agora é o momento da capacitação dos clubes, dos oficiais de intercâmbio, e a hora de captação e divulgação do programa para os jovens de 15, 14, 15, 16 anos. Uma pergunta que o pessoal tem feito muito, e nós que estamos como dirigentes do programa de intercâmbio de jovens, temos que ser muito seguros em responder o que vai acontecer, porque muitos jovens, inclusive, fizeram as inscrições, foram até selecionados para participarem do intercâmbio de jovens e não tiveram oportunidade. O exemplo mais vivo disso é o meu filho, com 18 anos, que desde cedo que estava planejando para fazer o intercâmbio, e ele estava selecionado, já estava com a vaga, já tinha recebido o application, já tinha enviado o application, já tinha sido recebido na Bélgica, e acabou, né, não tendo a oportunidade de fazer, e agora ele já está na faculdade, está cursando Direito, e provavelmente não vai fazer o intercâmbio.
Então, a pergunta que o pessoal tem feito muito, primeiro, com relação à flexibilização da idade dos jovens dos distritos, né, do exterior. Então, o que nós temos de resposta é o seguinte: nós esperamos que alguns distritos flexibilizem a idade para receber. Alguns países podem fazer isso. Só que outros países, do ponto de vista rotário. Só que nós não dependemos só do Rotary para conseguir essa vaga, para conseguir fazer esse intercâmbio. Nós temos limitações na legislação de cada país. Tanto a limitação de liberação com relação à pandemia, né, dos países que eles vão autorizar que façam intercâmbio, como limitação com relação à idade. Os Estados Unidos, por exemplo, só aceitam, pela legislação própria, que os estudantes cheguem até lá com 18 anos e 6 meses. Ou seja, com 19 anos eles não podem. Então, mesmo que o distrito queira receber, ele não vai conseguir o visto. Então, automaticamente não vai conseguir fazer o intercâmbio. O próprio Brasil, nós vamos ter que tomar essa decisão para a gente conseguir as nossas vagas, se a gente vai aceitar ou não jovens acima de 18 anos. Porque tem prós e tem contras. Jovens acima de 18 anos, às vezes a gente garante uma vaga, a gente já garante a reciprocidade, porque estudantes, às vezes, que queiram vir para o Brasil, estão acima de 18 anos, se a gente limita, a gente acaba não tendo a contrapartida. Então, muitos distritos acabam flexibilizando, recebendo jovens acima de 18 anos, para que possam dar oportunidade para os nossos jovens também visitarem o outro país. Então, isso, cada distrito vai ter a sua... vai poder criar a sua regra e vai avaliar os prós e contras para saber se vai poder fazer o intercâmbio ou não. Então, o que eu tenho falado também muito, né, para muitas pessoas que nos perguntam com relação a esses jovens que perderam a idade ou perderam o timing, às vezes até têm idade, mas já estão na faculdade, ou a situação mudou, estão inseguros por algum momento, eu tenho uma plena convicção e uma esperança que o programa de novas gerações, ele vai tomar um corpo, ele vai se fortalecer muito. Então, nós vamos poder dar esperança, eu diria que a grande oportunidade para aqueles jovens que perderam essa chance agora de fazerem o programa de novas gerações. O que muda do novas gerações, ou até o de curta duração, que é o programa de férias, que é mais voltado para estudantes, mas que aceita-se idade acima de 18 anos. Mas o programa de novas gerações, ele já tem um foco um pouco mais voltado para intercâmbio profissional, e intercâmbio de curta duração, de 30 a 90 dias. O meu filho mesmo, já até falei em algumas outras oportunidades que eu tive, a gente estava até negociando, porque ele já queria ficar um ano fora, não vai poder, quem sabe ele vai poder fazer até mais de um, ir para 2 países ou até 3, né? 30 dias, 90 dias em cada país, em épocas diferentes, tem até os 30 anos de idade. Então, é uma oportunidade que todos nós temos, vamos poder oferecer para aqueles jovens que perderam, eventualmente, a oportunidade para participarem. Então, eu acredito que as comissões de intercâmbio devem começar a abrir um pouco os horizontes, até porque a gente não sabe como como vai ser o intercâmbio. Será que eles vão ser reduzidos para intercâmbio de 6 meses? Será que não vai ter uma pressão nesse sentido? Agora a vida mudou, tudo mudou. Nós estamos tendo hoje intercâmbio virtual. O intercâmbio virtual, alguns distritos estão fazendo de uma forma totalmente sistematizada, que, inclusive, esses estudantes que estão fazendo, na realidade, são programas normalmente de 60 a 90 dias, de forma virtual, mas é um programa que vai de família a família, ou seja, jovem a jovem, com atividades programadas, e até onde nós sabemos, 99% ou até 100% desses programas virtuais já estão sendo feitos os contatos, às vezes falta a palavra em português, é o agreement, o acordo, para um encontro
presencial no futuro. Então, se inicia-se um programa virtual agora. Esse programa virtual, tanto a família pode estreitar esse relacionamento e vir a fazer um intercâmbio de curta duração ou de novas gerações no futuro, ou até a comissão vai poder, né, em função desse programa virtual, poder abrir uma vaga, às vezes, de um país que você não tinha, um distrito que você não tinha um intercâmbio antes. Então, nós temos que aproveitar todas essas oportunidades para poder retomar o programa de intercâmbio, porque aqueles parceiros que nós temos, os distritos têm de tantos anos, não necessariamente vão estar em condições de retomar o intercâmbio. Então, nós vamos precisar trabalhar com novas opções, com novos países e com novas formas de conseguir esse acordo, esse contato, essa troca de vagas. Então, já estou nos 21 minutos de fala, eu queria mais abrir um pouquinho a mente, né, de vocês, né, dar Fique à vontade, Luiz, pode falar, é importante esse programa, pode continuar. Pois é, então, eu queria trazer essas informações e dizer que, primeiro, nós temos que trabalhar agora, o momento é de trabalhar primeiro os clubes, segundo, trabalhar os jovens, os mais jovens, né, vamos dizer, os meninos de 13, 14, 15 anos, porque nós queremos crer que o programa deve, inclusive, se fortalecer nos próximos anos. Vamos ter alguns cuidados, sim, alguns desafios a serem vencidos. Até um exemplo que teve, né, Cleonice, Pedro Durão acompanhou também, nós tivemos que repatriar muitos jovens em função da pandemia. Só que nessa repatriação não tinham mais voos comerciais. Então, a gente teve que usar a influência, né, todos nós, junto ao Itamaraty, do Rotary, que tem um nome excelente, da credibilidade gigantesca, a ponto do governo federal ter patrocinado um avião que custava, na época, a gente chegou a aventar essa possibilidade, na época, o custo para fretar um avião era de R$1 milhão, era aproximadamente R$1 milhão, e nós conseguimos, junto ao governo, para buscar 85 jovens brasileiros do México, que estavam no México sem voo para voltar. E o que isso implica? Isso certamente vai implicar em exigências de alguns países com relação a um seguro mais sólido, um seguro que preveja essa possibilidade de um retorno antecipado. Agora que nós vivenciamos isso, nós vamos ter que contar com isso também. Então, nós vamos ter que nos aprimorar, vamos ter que estar muito mais seguros, atingir, né, certamente teremos algumas exigências extraordinárias em alguns países. Se nós quisermos participar, nós vamos precisar aceitar, né, as regras que alguns países devem impor, tanto do ponto de vista rotário, como do ponto de vista da legislação realmente do país. Então, cabe a nós começarmos a trabalhar isso, começarmos a pensar nos próximos anos, não só no próximo ano, mas nos próximos anos, e devemos já começar, sim, a aceitar as inscrições dentro dos clubes, começar a trabalhar as famílias, os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, os amigos, os nossos amigos, filhos de amigos, que a gente já deve começar a retomar, porque eu estou muito esperançoso e quero crer que nós vamos fazer, assim como o Holger Knack, que é o parente aí do Zé Otávio, né, que foi nosso presidente agora no ano passado, não é parente não, né, mas é da família, que foi o chair também do programa de intercâmbio de jovens. Ele foi chair antes de ser presidente, antes de ser diretor, e ele é um grande entusiasta, e ele vai ajudar, certamente, vai fazer com que, vai ajudar, né, junto ao board, que o programa volte a toda força e que passe a ser, mais uma vez, um dos grandes programas que vai ser sempre, como sempre foi, um grande orgulho para nós rotarianos, e que vai trazer também, certamente, muitas parcerias em nível de Fundação Rotária, em nível de desenvolvimento do quadro associativo, em nível de companheirismo, né,
tanto nacional, como entre clubes também, como internacional. Então, o programa de intercâmbio de jovens, eu sou um pouco suspeito para falar, mas eu acho que é um dos programas que a gente consegue envolver praticamente todas as avenidas de serviço do Rotary e praticamente todos os clubes, né, do Brasil, né, e do mundo, né, por que não, que se interessem no desenvolvimento, né, dos jovens e, consequentemente, das famílias rotárias que acabam tendo uma ligação, uma participação junto àqueles participantes, aos participantes do programa. Então, são basicamente esse enfoque que eu queria dar, mas para abrir, para dizer, para dar uma esperança para todos nós, né, para que o programa vai voltar. É um programa forte, é um programa que tem muita gente trabalhando por ele. A Comissão de Intercâmbio de Jovens do distrito de vocês está trabalhando, eu sou testemunha disso, o Paulo, a Rosana e tantos outros, a Ana e tantos outros do nosso distrito, a Bige com o Paulo, que é lá de Aracaju, o Paulo Andrade, que é o presidente, também está fazendo, já está falando até em fazer uma reunião, possivelmente, né, presencial ou híbrida lá em Natal, agora em novembro, já com enfoque da retomada do programa de intercâmbio de jovens. Então, posso dizer, governador Cláudio, que esse ano, se não tiver a participação efetiva do programa, nós devemos movimentar muito já nos preparativos para a retomada a todo vapor no próximo ano. Fico à disposição de vocês para qualquer pergunta ou dúvidas, ideias, sugestões. Está tudo em aberto ainda, mas agradeço imensamente, Cleonice e Francisco, pelo convite para estar aqui com vocês nessa noite, nesse maravilhoso e valoroso Rotary Club de Copacabana. Muito obrigado. Presidente, abre o seu som. Obrigado, companheiro, pela brilhante palestra. Agora eu passo a Cleonice para fazer a mediação das perguntas dos companheiros. Cleonice, com você. Léo, você podia me inscrever, que não está funcionando aqui o sistema de mão no meu... Pois não. Eu vou Em primeiro lugar... porque eu também não tenho aqui a mãozinha. Então, Cleonice, você pode comandar aí a fazer a mediação da pergunta dos companheiros, ok, querida? Tá. Eu queria agradecer ao Luiz Gustavo. Gusta, foi espetacular a sua apresentação, isso é muito importante. Nós estamos com sala cheia e você falou, inclusive, sobre o intercâmbio virtual. O nosso primeiro pessoa a falar é o nosso governador, companheiro Cláudio Zinger. Por favor, Cláudio. Obrigado, Cleonice. Luiz Gustavo, não preciso falar sobre o que eu sinto por você, né? Você, como training leader, você me ajudou a chegar onde eu estou e eu serei eternamente grato a você por isso. Além da amizade pessoal que a gente desenvolveu ao longo desses anos, né? Luiz, eu só quero te dizer o seguinte, essa sua palestra foi absolutamente importante para mim e para todo mundo que está nessa sala, porque, inclusive ao Paulo Macedo, a Rosana não pôde estar presente, ela está ministrando uma aula nesse momento, mas o governador Pires está aqui representando ela, em nome da associação, em nome também ela é a chairwoman, né, do programa, ela não podendo estar, ele está aqui representando. Acho que o que você conseguiu nessa noite foi sacudir a gente. Sacudiu, sabe aquele jeito de... Acorda, cara, a hora está chegando, porque nós estamos em agosto de 21 e 22 é depois de amanhã, né? Julho de 22 é depois de amanhã. E se a gente não começar a fazer o que a gente tem que fazer hoje, a gente não chega pronto na data que tem que chegar. Então, a sua palestra hoje, para mim, foi... Eu chego a estar nervoso de não ter feito nada até agora, com tanta perspectiva boa que você está trazendo. Eu, aqui nos bastidores, já me comuniquei com o Paulo Macedo, que é também membro da comissão hoje, ele é o vice-presidente da associação. Então, para a gente amanhã já começar a tratar sobre isso, até com o governador Fávaro, que vai ser quem estará no cargo quando isso tudo acontecer.
Então, foi uma chacoalhada que se deu importantíssima. Eu te agradeço muito por isso. Foi assim, fundamental a sua presença hoje. Eu agradeço muito e parabéns aí pela sua palestra, que, como sempre, é brilhante. Você não precisa ler, não precisa nada, está tudo na tua cabeça e você fala com a boca, mas as palavras vêm do coração. Muito obrigado, querido. Aí, Cláudio, Obrigada, Cláudio. você tem uma equipe fantástica, tá, Cláudio? Pessoal extremamente competente e dedicado, tá? Eu sou testemunha disso. Com certeza. Tá? E realmente... A gente tem hoje aqui na sala, para prestigiar as suas palavras, nós temos o Pedro Durão, que já foi o chairperson, o chairman do programa anos atrás, antes do Paulo assumir, era o Pedro Durão. Nós temos a Mira Beckman, nós temos o Jeff Lara. Eu não consegui apurar ninguém mais na sala. Nós temos uma equipe grande. Não sei se a Ana Frone está aqui com a gente hoje, Paulo? Não. Né? Então, nós temos uma série grande, um número grande de pessoas que participou e participa ainda da comissão. Então, acho que todo mundo foi chacoalhado ao mesmo tempo e fortemente por você. Muito obrigado mais uma vez. Mas sua equipe sabe muito bem, Cláudio, que o programa de intercâmbio de jovens, a gente sempre trabalha com muita antecedência, né? E certamente eles estão trabalhando e conhecem disso, mas é importante que a gente, às vezes, é difícil atingir os clubes, o rotariano, né, dentro dos Rotary Clubs, e agora a gente está tendo essa oportunidade, né, virtual de chegar à casa de cada um. Eu acho que é importante esse debate, né, para a gente conseguir chegar... Importantíssimo, né, Costa. Com certeza. Inclusive, a Ana Frone, ela hoje é secretária da ABIGE. Então, a gente está muito próximo da administração do programa nacionalmente. Maravilha. Obrigado. Aí. A segunda pessoa agora a usar da palavra é a companheira Daladiana Lima. Por favor, abra o seu microfone. Oi, boa noite. Eu queria cumprimentar a todos, agradecer por essa palestra maravilhosa de Luiz Gustavo. Eu cheguei um pouco atrasada e só consegui entender que era em Copacabana um pouco depois. Eu tenho uma filha que mora em Copacabana, então, para mim, é uma relação muito bonita com Copacabana, adoro, e vou aí qualquer dia, presencialmente, para visitar vocês. Eu sou coordenadora do programa de intercâmbios de curta duração, sou apaixonada, assim como o Luiz Gustavo, e hoje estou coordenando também o programa de intercâmbio virtual do Distrito 4500. Eu vim para a reunião a convite da nossa chefe do programa de longa, Roberta, que também está aqui, e eu concordo com, acho que foi o governador Cláudio que falou que Luiz chacoalhou. Realmente, a gente ouvindo as suas palavras, Luiz, a gente se empolga mais ainda. Deu um desânimo muito grande, né, quando o programa foi suspenso. O meu distrito começou com virtual logo cedo e a gente está conseguindo manter o programa aceso e vivo com o virtual. Mas a gente quer os alunos de volta, né? Então, assim, eu queria lhe parabenizar, porque realmente você levantou, assim, a bandeira de que vamos começar e está na hora de trabalhar e de correr atrás desse tempo que ficou para trás, né? Tá bom? Era só para lhe parabenizar e obrigada. Obrigado, Daladiana. A Daladiana, viu, Cleonice? Vale a pena a gente ouvir o intercâmbio virtual em um outro momento, lógico, mas é uma experiência de poucos distritos que assumiram, que tem dado resultados fantásticos. Tá? Eu acho que vale até um momento oportuno aí vocês trocarem uma ideia com ela. Mas parabéns, obrigado, Daladiana. Pode deixar que eu vou passar para ela o meu contato, viu, Daliana? Tá certo. Daladiana, entendeu? E aí nós nos falamos depois, tá ok? Certo. Agora, com a palavra, o companheiro José Otávio, que pediu para falar antes do Paulo e do Pedro. Ok, Paulo? Pode abrir o seu microfone, José Otávio. Se o Pedro quiser falar antes de mim, o ex-governador tem esse privilégio. Senão, eu vou responder ao nosso palestrante. Primeiro, o nome KNAC é um nome descendente, meu é descendente de alemão. O nosso KNAC chegou aqui em 1821, mas é um nome muito comum na Alemanha. 2. O programa realmente, como você descreveu, está espetacular. Não vou dizer espetacular, que eu já conhecia. Está espetacular. O seguinte, mas que influência ele pode exercer sobre
o desenvolvimento do quadro social. Eu não me refiro exatamente ao participante, que ele é muito jovem. Ele, quando volta, ainda pode ser talvez um rotaractiano, mas certamente não terá ainda condições de ser rotariano. Mas de quem viveu aqui, os não rotarianos que viveram aqui no nosso país, a experiência de mandar um filho, um sobrinho, um neto para um programa tão exitoso quanto esse, que influência ele tem em atrair essa pessoa para o Rotary? Ô, José Otávio, é muito comum se você fizer uma pesquisa, né, no seu distrito como um todo, você vai ficar surpreso com o número de rotarianos que entrou no programa. Eu não digo nem estudantes de intercâmbio, tá? Mas principalmente os pais. Quantos que já entraram, o Paulo deve saber disso, quantos já entraram no Rotary por causa do programa de intercâmbio de jovens? Se bobear aqui dentro dessa sala, deve ter. Mira Beckman acabou de levantar a mão. Não, e tem a companheira também que falou aqui, o Paulo Arthur é um, tem outra pessoa aqui que também colocou no chat, entendeu? E mais alguns aqui. Almira, Então, a Mira, eu já sei. Patrícia Magluta, alguém deve conhecer ela também, né? Patrícia Magluta também. Só posso dizer que é uma resposta excelente, inclusive com testemunhas. A Flávia Lopes, do Rotary Club de Piraporã, também. Ela também escreveu aqui no chat, ok? Ela foi intercambista em 2002, 2003. Só uma coisa. Porque hoje é rotariana. O diretor Mário César Camargo, que nos deixou agora, também foi. Pois é, olha só. Viu, Zé Otávio? Eu ouço muito, eu vejo muito, assim, às vezes algumas pessoas entram no Rotary porque eles acham que tem que mandar o filho do intercâmbio, tem que ser rotariano. E muitas vezes eles começam a perceber, e às vezes até nem entram, mas é difícil para eles acreditarem assim, poxa, por que rotariano e não rotariano competem por igual? Eu acho que até esse lado ético das comissões, normalmente, acaba atraindo as pessoas para, eu quero me juntar também. Eu cansei de ver, Zé Otávio, pessoas assim, incrédulas, falando assim, nossa, mas meu filho, eu não tenho contato nenhum com o Rotary, eu vou competir igual o seu filho, igual o do outro, você vai competir igual. E o programa, na realidade, é um programa voltado para a comunidade, não é para os filhos de rotarianos. E as pessoas acabam se atraindo com toda essa dedicação que a gente tem, a dedicação dos clubes, né, com os jovens, normalmente eles são muito bem acolhidos, e isso vira uma fonte de quadro associativo fantástica. E se você começar, Zé Otávio, a fazer uma enquete aí nos clubes que você for visitar, você vai perceber que, assim como aqui já tivemos, né, algumas pessoas, mas tem muito mais do que você imagina, né, que entra através do intercâmbio. Confesso, governador, eu confesso... Zé Otávio, só queria acrescentar um componente nessa nossa conversa, que não é só o número de pessoas que se juntam, mas a qualidade das pessoas que se juntam por causa do programa é um negócio assim incomparável. Nós temos aqui na sala algumas pessoas que já passaram por isso e a gente pode testemunhar que eles vêm com o corpo e a alma para dentro do Rotary, contribuindo de uma maneira assim fabulosa. Muito obrigado, governador. Então, essa é mais uma bandeira que a gente tem que empunhar para valer mesmo. Quer dizer, além de ser um programa intrinsecamente excepcional, é também, pelo visto, e pelo meu score aqui de 10-0, que eu perdi, que é uma alavanca espetacular para o DQA. Muito obrigado, uma boa noite. Ô, Zé Otávio, fora arrumar parceiro para a Fundação Rotária, tá? Depois você conversa com o Pedro Durão, para você ver. Não é só no DQA, não. Não precisa ele, ele não perdoa. Esse é extraordinário, é fora de série. Agora o companheiro Paulo Macedo, por gentileza. Obrigado, Cléo. Eu gostaria aqui de começar já exaltando o trabalho do Luiz Gustavo,
porque ele é um cara assim que durante muito tempo eu achava que ele era diplomata, porque ele trazia todos os nossos encontros da BIGE, né? Eu já há alguns anos participo do programa, e sempre ficava assim aquela ansiedade de ver quem é que o Luiz Gustavo ia levar. Mas ele sempre trazia notícias do Itamaraty, levava ministro, levava diplomata, ele tinha um acesso, ele resolve problemas. Então, mesmo enquanto não à frente da comissão de intercâmbio local, ele sempre era aquela pessoa que sempre que tinha algum visto atrasado, eu, pessoalmente, não cheguei a ligar, porque eu não precisei, mas teria ligado para ele de primeira, porque ele sempre desenrolou essas questões diplomáticas em Brasília com muita maestria. Eu fiquei muito surpreso ao descobrir que ele, durante muito tempo, sei que ele recentemente se formou, né, em Direito, mas que ele era engenheiro, né, exercia a profissão como engenheiro, mas era uma pessoa que sempre trouxe palestrantes de primeiro nível, notícias frescas de Brasília. A gente tinha um problema muito difícil com a Dinamarca, né? Que a Dinamarca, a nossa embaixada na Dinamarca dificultava, e os estudantes, para conseguir um visto, os dinamarqueses para virem para o Brasil, a gente acha que só nós temos dificuldade, mas eles tinham uma dificuldade incrível. E o Luiz Gustavo nos brindou lá com a presença de um palestrante que era um ministro do Itamaraty, que fez uma palestra, desenrolou e interferiu, agilizou e conseguiu meio que desburocratizar essa barreira que a gente tinha. Então, essa é só uma das funções aí do Luiz Gustavo, e a gente vai se conhecendo, né, criando uma amizade muito boa através dos congressos da BIGE, do IMA, enfim. O próprio Roger, né, participou de vários lá conosco, se misturava conosco, e depois chegou a ser presidente de RI. E aproveito também a Daladiana, que está, pelo menos aqui na tela, está do meu lado, ela tem um trabalho fantástico com a questão de Libra, né, Daladiana, que ela consegue influenciar os meninos, os nossos inbounds, e consegue ensinar, é emocionante o que ela faz com esses meninos lá em Natal, né? A influência dela é um trabalho realmente fora da curva. Eu admiro muito o trabalho da Daladiana. Enfim, é o que foi dito aqui, a dedicação de todos no programa é demais. A gente vive isso dia e noite, é uma emoção muito grande que a gente tem e muito orgulho em participar. Finalmente, o Paulo Gomes, que é o nosso atual presidente da BIGE, está fazendo um levantamento, um trabalho muito detalhado sobre a questão em cima da pergunta do companheiro, né? Quem se tornou rotariano em decorrência do programa. Aqui eu posso dizer que, pelo menos, 40% dos pais, eu não estou nem falando de famílias hospedeiras, mas pelo menos nas famílias que recebe o jovem estrangeiro, dali também se tornam, né? Não só quem manda, mas também quem recebe passa a conhecer o Rotary, passa a frequentar as reuniões e, eventualmente, se tornam rotarianos. Eu acredito que aqui a gente esteja mais ou menos em torno de 40% das pessoas envolvidas com o programa que, eventualmente, se tornam rotarianos. Muito obrigado, gente. Obrigada, Paulo, pelo seu depoimento também. Agora, o companheiro que também foi incansável no intercâmbio de jovens, o querido Pedro Durão. Pedro, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Cléo. Na realidade, eu só queria elogiar o Luiz Gustavo. Vocês não imaginam como ele ajudou todo mundo, acho que, no intercâmbio. No passado, não sei se ainda no presente ainda é problemático, mas a gente tinha muito problema não em mandar os jovens para o exterior, mas em trazer os jovens do exterior para cá. Não, o Paulo mencionou a Dinamarca, e os Estados Unidos era um problema. Tá? Nós tivemos uma intercambista, teve o visto negado 2 vezes, tá? E o Luiz Gustavo era nosso anjo da guarda. Sempre que a gente precisava, entrava em contato com ele intercedia no Itamaraty e nós conseguimos, então, trazer os jovens.
Então, essa palestra de hoje, conforme o nosso governador Cláudio Zinger falou, eu acho que foi muito boa e oportuna, porque nos faz lembrar que o programa existe e que precisa começar a trabalhar desde já. E o programa logo próximo período logo estará aí, né? E essa situação da pandemia deve ter mudado. Então, eu só tenho a agradecer ao Luiz Gustavo e toda essa colaboração. Ele continua colaborando aí ativamente aí pelo que a gente viu ele falando, e parabenizá-lo pelo trabalho que ele não só no intercâmbio, mas em todas as áreas. Organizou o Instituto em Brasília, que foi maravilhoso. Então, o Luiz Gustavo é um dos grandes líderes que nós temos no Rotary, e parabéns. E quanto ao Roger Knack, o nosso Knack, né? O parente, né? O sobrinho do Roger Knack, né? O intercâmbio de jovens é uma ótima porta de trazer rotariano, de aumentar o quadro associativo. Eu, na minha época, tive a felicidade de trazer pelo menos meia dúzia de novos rotarianos, né, para o Rotary. Não no nosso clube, mas em outros clubes, e a Mira é uma testemunha que está aqui presente, que ela entrou nessa época. Então, parabéns, Luiz Gustavo, tá? E pelo trabalho que você está fazendo, e eu tenho certeza que essa parte da legislação, se houver possibilidade dos países flexibilizarem para fazer o intercâmbio, eu tenho certeza que você vai ajudar muito nessa área. Tá? Obrigado pela sua palestra. Obrigado, Pedro. Clorice, posso só fazer um comentário com relação a isso que o Pedro falou? À vontade, você tem todo o tempo que você precisar. O presidente já me sinalizou aqui pelo Zap. Tá bom. Na realidade, essa parceria, viu? Isso vai para o Pedro Durão e vai para o José Otávio também. Essa parceria que o Rotary, né, tem com Itamaraty, por meio do intercâmbio de jovens, assim, a grande parceria é em função do intercâmbio de jovens. Por quê? Nós recebíamos, né, antes da pandemia, em média, 800 jovens do exterior que tiravam visto nos nossos 200 consulados brasileiros, né, no mundo inteiro. Então, isso nos obrigava a ter essa parceria constante com eles, que começou, inclusive, com o então vice-presidente da República, José Alencar, que tinha sido rotariano, que foi quem abriu as portas para o Rotary chegar no Itamaraty, porque antes a gente não conseguia. E essa parceria sempre foi tão forte, graças ao intercâmbio, que praticamente todos os presidentes de Rotary Internacional se beneficiaram dela para conseguir os seus vistos enquanto visitavam o Brasil por ocasião do Instituto Rotary. Que imaginem só como é que é a vida de um presidente de Rotary. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Normalmente, o presidente de Rotary Internacional, ele não fica mais do que 5 dias, em condições normais, né, em um país. E os vistos, eles raramente são tirados com menos de 15 dias da data da entrada do seu passaporte. Então, graças a essa parceria que a gente tinha, a esse acesso que a gente tinha, toda vez que um presidente de Rotary Internacional queria vir para o Brasil, tinha que pedir o nosso apoio, ou seja, eu recebia ligações de Rotary Internacional, do secretário-geral, de todo mundo, falando assim, vamos precisar tirar o visto em, no máximo, 48 horas para o presidente. E a gente só conseguia por causa dessa parceria do intercâmbio de jovens. Então, isso acho que é um fato que pouca gente sabe, mas que agora vocês sabem também, participam. Tá fechado, Zé Otávio, seu... É porque tem que seguir o Custer. Aqui tem... tá, José Otávio, fala então. Não, eu queria falar para, enfim, um assunto que eu acho que vai tocar a todos nós no Copacabana. O nosso querido ex-presidente Borghetti
infelizmente levado pelo que o Adenor, com muita propriedade, chama pelo covarde 19, ele mesmo hospedou uma intercambista jovem, Olga Stapenko. O nome já diz tudo. Ela vem da Rússia, ela nasceu na Sibéria, ou como ela dizia, na Sibíria. Foi um programa que ninguém acreditava. Como é que uma jovem russa, falando um inglês trôpego, pudesse, enfim, se entender aqui no Brasil? Olha, a ajuda dos rotaractianos foi qualquer coisa de inacreditável. Foi inacreditável. Eles usavam o celular com tradutor e, olha, não tinha problema de se entender, e se entenderam às mil maravilhas. E fica aqui a lembrança do nosso ex-presidente, querido ex-presidente, Marco Aurélio Sintra Borghetti, que tomou a iniciativa. Na realidade, foi ele que tomou a iniciativa, foi ele que fez com que a coisa acontecesse. Obrigado pelo espaço. Sim. Luiz, na realidade, essa moça que veio, ela fez curta duração, e foi através da Mônica Barbosa e do Guilherme, que também participam do programa de intercâmbio de jovens, entendeu? E que houve essa oportunidade do Borghetti hospedar essa moça da Rússia, que foi embora daqui maravilhada. Tá? Agora eu passo a palavra para a companheira Solange Azevedo, por favor. Abra o seu microfone, Solange. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim, boa noite. É porque, às vezes, o meu computador não sai muito bem o som e, às vezes, as pessoas têm dificuldade de me ouvir. Bom, para mim é uma satisfação estar participando da reunião de vocês. Que reunião cheia, né, gente? Maravilhosa. Revendo o meu companheiro Francisco. Tudo bem, Francisco? Vou querer um intercâmbio de companheiros aí no Rio, hein, para comemorar o centenário do Brasil. Eu sou Francisco de Jesus. Isso. Pessoal, mas falar de intercâmbio a gente não cansa, né? Que programa rico, que programa rico. Eu faço parte aqui do Distrito 4770, o meu clube é o Rotary Clube de Uberlândia, Cidade Jardim, aqui em Minas Gerais. E eu sou contato internacional da Europa, no programa de intercâmbio de jovens. E a gente adquire uma experiência muito grande com esses jovens que participam do intercâmbio, né? Como o pessoal estava comentando, dos pais de intercambistas que começam a fazer parte do Rotary, eles realmente ficam encantados, tanto com o programa quanto com a instituição Rotary, né? Porque quem não se encanta com a instituição dessa? A gente até fala aqui que tem muito rotariano fora de Rotary. De fato, tem, porque muita gente não conhece, de fato, a instituição muito grande, muito bem organizada, e, enfim, não precisa nem falar, né? Mas o que me encanta no intercâmbio, principalmente aqui no Brasil, é que o nosso país, por ele ser tão grande, quando a gente vai participar de reuniões lá fora, a gente vê os meninos falando o português com aquele sotaque brasileiro. Só que cada um fala com sotaque da região, né, da Ladiana? O pessoal lá do Nordeste, os meninos aprendem a falar o português nordestino. Com certeza. Né? No Rio de Janeiro, os meninos aprendem a falar o português carioca. Em Minas Gerais, a mesma coisa. E isso é fantástico, né? Porque a gente vê que, de fato, eles vivem a região que eles estão vivendo ali, que eles estão aproveitando o intercâmbio, que eles estão admirando o nosso Brasil. E, assim como eles, nós também aprendemos muito da cultura dos outros países. E a gente não se cansa, né? O companheiro que faz parte do intercâmbio, ele trabalha 24 horas por dia, porque o intercâmbio não dorme, e a gente, de fato, não se cansa, porque é um programa gostoso, é um programa que a gente abre a mente, a gente aprende muito do mundo lá fora. E, nisso, o mundo fica pequeno, né? Como se o mundo coubesse aqui, na nossa mão. Quer dizer, a gente faz parte de um todo, né? E o intercâmbio realmente nos mostra isso.
E aí eu quero agradecer a oportunidade de participar nessa noite aqui com vocês, dessa reunião maravilhosa. Obrigada, Luiz Gustavo, pela sua palestra. Realmente a gente estava um pouco esquecido do intercâmbio por causa dessa pandemia, né, que assim, impede a gente de continuar o nosso trabalho, mas, de fato, você conseguiu nos acordar para continuar nosso trabalho. E vamos em frente, né, gente? Estamos aí para mais um intercâmbio. Muito obrigada a vocês. Nada, obrigada a você. Agora é a companheira Vera Lúcia Ávila e, em seguida, a companheira Roberta Mello, que pediu aqui pelo chat, que também gostaria de falar. Boa noite a todos. Muito obrigada por participar de uma reunião tão rica, tão importante, com o meu trainee líder, Luiz Gustavo. Mas primeiro deixa eu me apresentar, porque eu sou de um outro distrito, o mesmo que o Luiz Gustavo. O meu nome é Vera Lúcia Varela Ávila, eu sou do Rotary Clube de Brasília Leste, fui governadora 2020-2021 do meu distrito 4.530 e hoje presidente do meu clube Brasília Leste. Falar sobre o intercâmbio, e seria tão importante, né, que o ano 2020-2021 ele pudesse ter acontecido da forma que nós planejamos, da forma que nós desejávamos. E eu fico ouvindo as histórias e fico lembrando de uma coisa muito engraçada. Os meus filhos, eles um queria ir para a Austrália e o outro para os Estados Unidos, o mais velho. E eu fui, vi tudo, vi preço, vi não sei o quê, tudo. Não deixei ninguém ir. Falei, não. Por uma simples questão, confiabilidade. Não era no Rotary. Eu não conhecia o Rotary. Era uma empresa normal de turismo que eu ia entregar os meus filhos menores para ir para locais onde eu não tinha o menor conhecimento, não tinha ninguém que pudesse olhar por eles e não os deixei ir. Anos mais tarde, que aí eu fui ser rotariana e que eu descobri o intercâmbio de jovens, eu falei, poxa, se fosse alguns anos antes, os meninos poderiam ter feito o intercâmbio tanto quanto eles gostariam de fazer. Hoje eles são casados, talvez vá os filhos, né? Os meus netos. Mas o que eu entendo é que é um programa maravilhoso, é um programa que desperta outras pessoas para o Rotary, realmente é um caminho para nós aumentarmos o nosso DQA, é um excelente campo para companheirismo, excelente companheirismo, e muito importante, que é um conhecimento. Então, meu governador, assim como eu chamo, né, os meus governadores, meu governador Luiz Gustavo foi excelente, não tenho realmente nenhuma pergunta a fazer, a não ser agradecer de estar no nosso Rotary Clube de Copacabana, de estar com vocês e agradecer pelo convite que Luiz Gustavo me fez. E eu estou assim impressionada. Gostei muitíssimo, muitíssimo de estar com vocês. E uma boa noite a todos. Meu coordenador Pedro Durão, prazer em vê-lo. Muito, muito, muito prazer em vê-lo. Aliás, em ver a todos. E ver bastante pessoas aqui do meu distrito, que eu estou vendo também. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada a você, Vera. Muito obrigada. Agora a companheira Roberta Mello. Pode abrir o seu microfone, Roberta, e falar. Então, já com o avançado da hora, mas assim, quando se trata de intercâmbio, eu não sei ficar calada. Gostaria muito de agradecer, vou me apresentar, meu nome é Roberta Mello, eu sou do Rotary Clube Recife, Largo da Paz, sou ex-intercambista, mãe intercambista, tia e, com certeza, avó, que acabei de ser agora. Então, assim, fiz intercâmbio na Califórnia, 1978, 79. Na época, não tinha ainda aqui em Recife. Eu fiz pelo Rotary Club de Piracicaba, onde um tio meu, José Gentil, ele era, na época,
ligado a essa parte de intercâmbio. Então, parece que foi ontem, eu tenho ainda muita coisa, camisa e tal. E, Luiz Gustavo, eu gostaria de também aqui agradecer a você, a Jane, pelo apoio que foi dado por ocasião do retorno dos jovens agora no início da pandemia. Eu estava com o Shared Inbounds e tivemos, assim, momentos difíceis, mas com o apoio da BIGE e com toda a nossa equipe, nós conseguimos fazer o retorno com segurança e tranquilidade. E a todos vocês, eu sou apaixonada, eu estou como chair, agora do nosso distrito 4.500, do longa, da Ladiana, do curta e da parte virtual. E também temos o NGSE, viu, Luiz Gustavo? Que eu acho que vai ter uma grande, vamos dizer assim, procura agora, porque com esse momento das idades, com a companheira lá de Natal, Emanuele Barreto. Então, a todos vocês, uma boa noite, muito obrigada, e o intercâmbio é maravilhoso. Muito obrigada. Aí, Roberto. Luiz Gustavo, eu me lembro que de uma das suas palestras que eu assisti, e foi por isso que eu perguntei ao companheiro presidente e ao companheiro Antenor em te convidar para falar sobre o intercâmbio de jovens, você falou que, na ocasião, logo do início da pandemia, teve jovem que não quis voltar e os pais permitiram, porque eles disseram que ia fazer quarentena aqui, fariam lá. Você lembra disso que você falou numa de suas palestras? Na realidade, Cleonice, nós tivemos várias situações nesse início da pandemia. Lá no México, especificamente, tinha uns pobres coitados que estavam lá em Aruba, ali em Cozumel, ficaram sofrendo, tendo que fazer, né, como é que chama, o isolamento lá nesses lugares paradisíacos. Mas o que aconteceu até com essas famílias? Essas cidades vivem do turismo. Então, a gente estava tendo uma pressão muito grande, porque os jovens queriam ficar, com certeza, só que as famílias estavam perdendo a sua fonte de renda. Estava tudo fechado. Então, a gente estava tendo essa pressão para retorno dos jovens. E tivemos, sim, diversos jovens também que quiseram ficar lá. Teve o Cleonice, não sei se foi esse que eu falei, que eu me lembro que ele estava, se não me engano, em Taiwan. Ele aproveitou para aprender sobre a culinária, ele se interessou pela culinária de Taiwan. Então, ele não queria voltar de jeito nenhum, ele queria, não, eu quero ficar aqui fazendo, eu quero voltar sabendo cozinhar tudo, sabendo tudo sobre a culinária. Tiveram outros jovens também que não queriam voltar de jeito nenhum, que queriam, de fato, ficar. Então, essa pandemia, assim, até pelo inusitado, né, ninguém sabia o que estaria, por quanto tempo duraria, mas tinha muita gente que estava apavorado querendo finalizar o intercâmbio, e muitos ficaram, e às vezes alguns até passaram dos 12 meses. Não sei se foi isso que você perguntou exatamente, mas... Foi exatamente sobre isso, que eu me lembro que eu assisti sua palestra, e houve esse comentário. Então, por isso é que eu quis que você falasse. É importante todos aqui saberem que eu acho que é o único programa do Rotary que rotariano e parente de rotariano pode participar, não é isso, Luiz Gustavo? Na realidade, como não existe recurso da Fundação Rotária, então não há nenhuma restrição quanto à participação de filhos de rotariano. Então, é um programa que todos, né, podem indicar, né? Quero crer que em todos os distritos sejam
tenham as mesmas condições, filho de rotariano e não filho de rotariano, porque, na realidade, ele é voltado para todos e nós temos a oportunidade de participar também. Então, eu queria só passar para vocês às vezes as pessoas deixam de participar do intercâmbio, às vezes achando que tem um custo alto. Eu queria dar uma dica para vocês de como... Eu até costumo falar que eu preciso de meia hora para convencer um jovem a fazer intercâmbio. Se você falar assim, ó, fulano está em dúvida, tal, fala assim, ó, me deixa meia hora comigo que eu vou convencer. Mas quando a gente fala em relação aos pais, ao custo principalmente, então eu quero dar duas informações para vocês. A primeira é que se você colocar na ponta do lápis, é mais barato você mandar para o intercâmbio de jovens do que você mantê-lo numa escola de ensino médio no Brasil. Então, não custa mais do que, assim, em condições normais, sem exageros, né? Sem contar shopping, despesas, etc. e tal. Mas em condições normais, é mais barato você mandar. E outra, por que o intercâmbio de jovens de Rotary ele tem um custo tão baixo? Imaginem vocês indo morar no exterior durante um ano ou mandando um filho, um neto, para morar um ano no exterior sem a intervenção do intercâmbio do Rotary. O que é caro numa eventual, né, para você morar fora? São 3 itens. A escola, né, no caso a universidade, o ensino médio, é caríssimo se você tiver que pagar. O item 2 é a hospedagem. Você vai pagar caro para hospedar o seu filho, em qualquer lugar que seja hotel ou que seja um aluguel. E o terceiro item, que é a alimentação. Esses 3 itens são 100% custeados pelo Rotary. Então, por isso que a gente consegue fazer o intercâmbio, né, com um custo tão baixo e sem contar a credibilidade e a segurança que você tem, né, com os rotarianos. Então, pensem nisso, guardem essas informações para vocês, eventualmente, trocarem ideia quando precisarem, com outras pessoas. Podia abordar a ajuda do clube, o que o clube tem que participar quando vai. Nós estávamos com uma candidata indicada pelo companheiro que não está presente à palestra, mas veio a pandemia e a moça não pôde viajar. Mas o que o clube participa, qual a participação do clube em valores da mesada que é dada ao jovem que faz intercâmbio? Ô, Cleonice, na realidade, cada distrito tem uma política com relação a isso, tá? Isso existe, na realidade, uma evolução histórica disso daí, tá? No passado, toda a mesada era custeada pelo clube, tá? Que varia entre 50 e 100 dólares. Mas alguns clubes estavam deixando de participar do intercâmbio porque não conseguiam, porque estava ficando, né? Às vezes você mandava 2, 3, 4 estudantes, imagina um clube ter que arcar com 400 dólares por mês, né, de mesada, então estava inviabilizando o programa. Então, pela evolução, né, dos anos, na maioria dos distritos, não em todos, começou-se a cobrar da própria família anfitriã que participasse desse valor da mesada do estudante que vem, da contrapartida. Então, não sei como funciona no 4.571, não sei se é diferente, se é assim, também no nosso é assim, tá? O próprio estudante do outbound, da família, ela normalmente deixa o cheque num valor pré-estipulado durante 12 meses para receber, para pagar o fora, os que vêm de fora. Agora, Cleonice, assim, o mais importante do clube, porque o programa de intercâmbio, ele tem que funcionar bem, no clube. Primeiro, a seleção das 3 famílias, que normalmente é indicada pelo jovem que está enviando, que está sendo um candidato. Então, a família tem que indicar 3 clubes, mas o clube anfitrião, de fato, que tem que selecionar e ver se realmente são famílias boas. Por exemplo, não adianta você pegar uma família que mora em Copacabana, outra mora lá na Barra e outra mora, sei lá, às vezes em outra cidade. Isabel, por exemplo. Porque, imagina, o estudante vai ter que ficar mudando de escola, vai ter que pegar um transporte, né, quando mudar. Então, a gente pede que seja, né,
Assim, se for Copacabana, Ipanema, Leblon, está excelente ali, está mais ou menos todo mundo próximo. Se mudar de escola, você ainda é suportável, né? Mas aí, o que é a grande dúvida das pessoas? É muito comum as pessoas procurarem a gente e falar assim, ó, já, às vezes um não rotariano que não conhece do programa e fala assim, ó, já preenchi o formulário, já paguei a inscrição, já fiz tudo, só faltam as famílias. Aí eu falo assim, você já tem 10%, só falta 90%, não é isso, Paulo? O mais difícil é exatamente conseguir as 3 famílias. Então, fala, ó, 10% você já cumpriu, agora vai atrás dos seus 90% e volta aqui para a gente conversar. Não é assim, Paulo? Fala com o pessoal. Mas isso aí, Floris. Tem toda a razão. Eu quis te perguntar, porque, inclusive, o Rotary Clube Bangu, inclusive, mandou um jovem para o intercâmbio, não sei se foi na sua época, Paulo, e que foi o clube que participou. Esse jovem nunca tinha visto o mar, mas tudo deu certo e ele voltou maravilhado. Ele não queria nem voltar para o Brasil, mas foi uma coisa fantástica também. Ele hoje é professor até de inglês no curso da companheira Consuelo Santos. Né, Paulo? Ele foi tão jovem que chegou até a se comprometer, já foi selecionado em primeiro lugar para participar desse da pandemia, que foi, enfim, foi impedido de viajar, né? Ele iria uma segunda vez, dado a baixa idade dele, ele ia emendar praticamente um no outro. E fez as provas, foi muito bem, e teria ido se não fosse a pandemia. Cleonice, eu vou te dar um exemplo de que um clube que faz um bom intercâmbio que marca a vida de uma pessoa. Qual que é o espírito do clube, tá? Vou dar um exemplo pessoal do meu intercâmbio. Na minha primeira reunião do Rotary nos Estados Unidos, Rotary Club de Mendota, um rotariano me perguntou, falou assim, Luiz Gustavo, qual é o seu maior sonho? O que você mais gostaria de fazer enquanto estivesse aqui nos Estados Unidos? Aí na hora eu estava a 1h30 de Chicago, eu falei assim, eu gostaria muito de conhecer Chicago. Eu fui mais de 20 vezes a Chicago a convite dos rotarianos. Todo evento que tinha em Chicago, era jogo de beisebol, jogo de basquete, então era muito comum as famílias visitarem e passar o final de semana. Então, como eles sabiam que eu queria, eles queriam me agradar, e eu adorava isso. Isso marcou muito a minha vida. Conheci Chicago, né, na palma da mão. E esse é o espírito do seu clube. Se você buscar qual que é o sonho do jovem, o que ele gostaria, o que ele esperaria, ele quer conhecer Petrópolis, quer conhecer Teresópolis, quer ir para a praia, quer conhecer Brasília. Então, cabe a nós, rotarianos, tentarmos receber da melhor forma possível, porque isso vai fazer com que ele faça propaganda e que traga outros intercâmbios, outras oportunidades para a gente conseguir manter essa relação, que não é fácil, tá? Para estragar é muito fácil, tá? Agora, para manter é um trabalho diário, tá, Cleonice? Eu vou convidar agora o companheiro Antenor Leal, que levantou a mão. Pode abrir o seu microfone, Antenor. Parabéns pela reunião. Parabéns, Gustavo, por ser tão claro. Eu estava pensando aqui, essa dificuldade desta praga que está mudando os costumes da humanidade, por que o Rotary não começa a fazer um intercâmbio nacional? Você imagina um garoto do Acre ter a oportunidade de morar no Rio, um garoto carioca ter a oportunidade de morar em Fortaleza, em Natal, passar um tempo em Brasília? Se nós não pudermos mandar para fora, por que não viabilizar a troca de informações, de convívio entre pessoas brasileiras, entre nacionais? Camarada de Manaus que quer conhecer Porto Alegre, um gaúcho que quer conhecer o Piauí, por intermédio do Rotary, que prestígio teria o Rotary? Até porque isso seria um dado novo, interessante, não é? Para brasileiros. Quando reabrir para internacional, continua. Mas por que não iniciar? Por que não dar um pontapé em alguma coisa diferente, permitindo que
brasileiros do Amapá que não conheçam a Cleonice em Copacabana. Ela vai passear com ele na praia. Eu vou levá-lo para o futebol. Seria uma coisa interessante. Pense aí, você, o Durão, o Paulo, esse pessoal que entende disso. É uma sugestão de uma pessoa que não tem muita informação sobre isso. Mas, se quiserem pensar, pensem. Pode ser que dê resultado. Antenor, isso aí, na realidade, é uma discussão que existe uma pressão nesse sentido e existe uma vontade de muitas pessoas de fazer esse intercâmbio. Já tivemos, em alguns momentos, o intercâmbio nacional, inclusive tinha uma rotariana lá de São Paulo, que ela andou fazendo, se não me engano, com Recife também, no passado, só que era um intercâmbio mais de curta duração, na realidade era de uma semana, 2, 3, mas em nível nacional. O longo prazo não vi ainda, mas fica a dica aí para os meninos mais novos aí, como o Paulo, Pedro Durão aí, Solange, a pensar aí. É uma oportunidade, é muito melhor do que você não fazer, né, Antenor? Você tem uma oportunidade de conhecer outros locais dentro do Brasil, outras culturas, são culturas tão diferentes, né, dentro do mesmo país. Eu sou totalmente a favor. O Luiz Gustavo, antes do Pedro, era do intercâmbio de jovens, o companheiro Sérgio Missi, do Rotary Clube Dois Irmãos, aqui que a Mira é. E o Sérgio Missi fez uma vez, levou, inclusive, lá em Teresópolis, na nossa casa, justamente um intercambista para conhecer Teresópolis, até por questão da CBF, porque nós temos casa na Comari e era fácil para nós levarmos lá. Então, isso que você está falando, Antenor, é realmente bem importante, viu, Luiz? Sabe? Agora eu vou passar a palavra para a última pergunta, por causa do adiantado da hora, para o presidente do seu clube, o companheiro Paulo Hernandes, que preside muito, que está fazendo reuniões maravilhosas, entendeu? Então, Paulo, a palavra é sua, e depois o nosso governador Cláudio Zinger, se ninguém realmente for falar, nós vamos dar ele vai fazer o fechamento aqui das perguntas, ok? Boa noite a todos, boa noite, Cleonice. O meu nome é Paulo Hernandes, associado representativo do Rotary Clube Brasil em Lago Norte. A minha classificação é a prestação de serviço, outros, produção e revisão de textos. E estou agora, há bem pouco tempo, na presidência do meu clube a que pertence também o nosso querido companheiro Luiz Gustavo, e cuja palestra eu não poderia perder. Estou aqui maravilhado com tudo o que foi dito e discutido aqui nesta reunião. E parabéns, companheiro. Aprendi muito hoje também com você, como já tenho aprendido em outras oportunidades. Quero cumprimentar todos os companheiros aqui do Rotary Clube de Copacabana. A Cleonice, eu tenho visto, para minha satisfação, com mais frequência nas reuniões do nosso clube. E gostei muito também da intervenção do companheiro Antenor Leal, com essa sugestão aí bastante oportuna, e eu creio que o Rotary deveria cogitar, deveria discutir essa possibilidade, que é muito, muito, muito apropriada. Nós tivemos uma coisa parecida com isso, nos anos 70, que foi o Projeto Rondon. A minha mulher, que hoje tomou posse no nosso clube, a Norma, tornou-se rotariana hoje, e ela foi rondonista, e eu acompanhei-a, porque eu não podia ficar muito, naquela época, o Projeto Rondon era 2 meses,
Então, eu estava no Banco do Brasil naquela época e não podia me ausentar mais do que um mês de férias, então eu fui quando deu e participei informalmente do projeto Rondon. Então, a aprovação pelo Rotary de um intercâmbio nacional se aproximaria do projeto Rondon e, eu acredito, com muito bons resultados. Então, companheiros, é satisfação imensa de estar aqui na reunião de vocês. Estão convidados a comparecer às nossas reuniões às segundas-feiras, 12h30. E o Luiz Gustavo é um pilar importante do nosso clube, é o vice-presidente, é o representante da Fundação Rotária no nosso clube e é realmente uma figura assim, de grande importância para a nossa administração. Boa noite e muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada a você, Paulo. Você tem feito excelentes reuniões também. Cláudio, antes de eu passar a palavra para você, aqui no chat, o companheiro Jeff Lara, do Rotary Clube Guararema, diz que ele é a favor do intercâmbio nacional. E a pergunta dele é: será possível realizar com as mesmas normas e procedimentos? Entendeu? Viu, Luiz Gustavo? Por favor, você pode responder? Sim. Jeff, na realidade, algo que a gente se orgulha muito do Rotary, porque o Rotary não tem limites, né? Então, a gente pode, tudo que a gente sonhar, acho que a gente pode buscar. Lógico que, né, guardadas as devidas, vamos dizer, nos preocupando com os nossos princípios, né, com a ética e tudo mais. E o programa de intercâmbio nacional, eu vejo que ele é possível até de clube a clube, tá? Não necessariamente de distrito a distrito. Se vocês conseguirem, né, encontrando um candidato, né, e procurando lá a Roberta, a Solange, né, a Daladiana, a Daladiana vai fazer sucesso lá no Rio Grande do Norte, a pessoa. Quem não vai querer ir, né? Então, é bem possível que se faça até clube a clube, tá? Eu não vejo problema nenhum, tá? Isso pode ser muito bem discutido, assim como existem alguns programas. Lógico que o mais tradicional que a gente está acostumado, do intercâmbio internacional de jovens, é o comum, que é o correto, até porque é o de longa duração. Isso envolve a parte legal, mas nada impede que você faça, às vezes, um de curta duração de clube a clube, né, desde combinado com o governador e também com o presidente do clube, né? Mas utilizando a expertise da comissão de intercâmbio, acho que tem grande chance, porque você envolve, por exemplo, seguro de vida, seguro saúde, você tem que ter alguns cuidados que as pessoas que são do programa de intercâmbio têm uma expertise maior e podem certamente ajudar a viabilizar melhor esse programa, mas eu não vejo nenhum óbice, nenhum problema em fazer até de clube a clube, tá? Para começar. Então, agora, para terminar, o companheiro Cláudio Zinger pode falar, entendeu? E depois passar para o presidente Francisco Wilson encerrar a reunião. Obrigado, Cleonice. Eu só queria acrescentar tudo isso que o Luiz Gustavo falou em termos de participação, atuação junto ao Itamaraty para viabilizar viagens de última hora de presidente Rotary, todas essas coisas que ele falou. Eu queria também que vocês soubessem que a presidência da República fica logo ali do lado e que o Luiz Gustavo, com esse sorriso simpático, ele consegue, para nós, entregar um convite à presidência da República para ela participar da comemoração do centenário do Rotary Clube do Rio de Janeiro, que, na verdade, é a comemoração do rotarismo no Brasil. Então, através do Luiz Gustavo, a gente vai fazer uma carta que já está pronta, chegar às mãos da presidência da República. A gente não sabe quem será o presidente na ocasião, mas a gente está endereçando à presidência da República
uma carta convite para ele vir estar com a Jennifer Jones, que é a presidente do Rotary Internacional, e com o diretor Júlio Santisteban. Então, eu agradeço muito ao Luiz Gustavo por toda a ajuda que ele nos deu na preparação dessa carta, no direcionamento dela, e fica aqui o meu agradecimento novamente do coração. Obrigado, Luiz. Bem colocado, governador. Por favor, presidente Francisco Wilson, para dar continuação à reunião. Obrigado, companheira Cleonice. Mais uma vez, eu agradeço a presença do palestrante, Luiz Gustavo, pela brilhante palestra. Imagino que o companheiro cobra a palestra em dólar, mas aqui no Copacabana ele vai receber um diploma, um certificado de agradecimento pela sua brilhante palestra. Eu convido a companheira Patrícia Leal para fazer a entrega do certificado ao ilustre palestrante. Só para olhar, hein? É virtual, só para olhar. De novo, Patrícia. Não deu para ver. Deu para ver, sim. Deu para ver? Não. Passou muito rápido. Por favor. Está aí, Luiz Gustavo, o seu diploma, que eu farei chegar até você, ok? E mais uma vez agradeço também, em nome do presidente e de todos os companheiros, você ter aceito o meu convite para fazer essa palestra, ok? No clube, nós temos inúmeros companheiros que têm jovens em idade de fazer intercâmbio, e eles podem muito bem se beneficiar do programa, que eu acho que vai ser espetacular, ok? Presidente Francisco Wilson, por favor. Obrigado, companheiro. Eu agradeço a presença de todos os companheiros rotarianos, visitantes e demais convidados. Desejo uma excelente semana a todos e solicito o aplauso à bandeira nacional. E dou por encerrado a reunião. Foi brilhante.